Oi, gente. Eu acabei de ler esse livro aqui, tá? É O Tempo de Transcendência, o Ser Humano como um Projeto Infinito, do Leonardo Boff. E já estava um tempo aqui em casa esse livro. Na verdade, quem ganhou de presente esse livro foi meu pai. Aí ele me deu, aí ficou na minha estante durante algum tempo, né? Aí eu decidi ler esse pequeno livro do Leonardo Boff. E eu achei bem interessante, né? Porque o escritor, né? Ele é um teólogo que fala sobre religião, mas também ele pega outros autores, filósofos, outras teorias filosóficas, científicas, para, de uma certa maneira, construir o discurso dele. E aí o que é engraçado é isso, né? Que na minha cabeça, assim, sempre a fé, a religião sempre se contrapôs, né, com a ciência, com a teoria, com a filosofia. Mas quando eu li esse livro, eu achei que, de uma certa maneira, teve uma certa comunhão entre a religião com, né, os pensamentos filosóficos e científicos. Um complementava o outro. Isso que eu achei bem interessante, que desse vários olhares, de uma certa maneira, se juntarem, né, para a gente ter uma percepção melhor das coisas. Bem, foi esse ponto que eu achei interessante. E o outro ponto também outro ponto que eu gostaria de falar é sobre essa questão, né, da transcendência. Que primeiro ele fala que o ser humano ele é iminente e transcendente ao mesmo tempo. E aí ele até compara com peraí, desculpa, gente, eu me embaralhei um pouco. Ele faz até uma analogia com a árvore, que, de uma certa maneira, ela tem raízes na terra, fixa, iminente, e quando sobe, aí vai lá nas folhas, tem contato com o céu, com o vento, né, com a transcendência. E que o ser humano, de uma certa maneira, também é assim. Nós somos iminentes e também transcendentes. E aí o livro todo vai pontuando isso, e também vai falar sobre o infinito, né? E aí, além de falar da religiosidade, ele fala dos teóricos que abordam sobre o infinito do universo. E como o infinito, ele tem muito a ver com a transcendência do ser humano, que, apesar de sermos finitos, nós também carregamos o infinito dentro da gente. Então, pelo que eu entendi, ele vai abordar o ser humano, né, como iminente e transcendente, e também infinito, que é uma forma de transcendência também, que, de uma certa maneira, apesar de sermos finitos, a gente transcende. E ele justamente vai abordar essa questão sobre essa coisa do Espírito Santo, né? Como existe o Deus, que é transcendente, e Jesus, que veio como humano e que carregava a transcendência, né, de Deus. E, ao mesmo tempo, ele era um homem comum e
e Deus ao mesmo tempo, né? Então, a religião, né, do cristianismo aborda essa questão da síntese entre o iminente, o finito do ser humano, e o transcendente, né, que é o infinito divino. Bem, são essas questões, né, que ele vai falando e tal. E aí ele fala de uma lenda que eu achei muito interessante, sobre de uma tribo indígena do Carajá, que eles eram infinitos. E aí um índio, ele passou ele passou no rio para o outro lado, né? E ele achou muito bonito aquele lugar, que, digamos assim, a terra, onde vivem os animais e tal. E ele achou isso muito bonito e ele queria ficar. Aí o Deus lá Supremo falou assim: mas se você e seus irmãos quiserem ultrapassar a barreira, o rio, vocês vão virar finitos. Vocês vão deixar de ser seres infinitos. Aí ele, não, vamos pagar para ver. A gente quer ser finito e a gente quer explorar esse lugar, conhecer esse lugar. Então eles vieram, né, para a Terra, digamos assim. E isso né, lembra um pouco o mito, né, do Adão e Eva. Porque e aí tira um pouco essa coisa do negativo, né, do Adão e Eva, por culpa, os descendentes que somos nós, né, estamos aqui na Terra, trabalhando, tendo castigo. Muito pelo contrário, se a gente olhar para uma outra forma, né, como nos índios, nesse que ele cita, né, que eles vão e aí eles se transformam finitos e aí eles lidam com o iminente e transcendente, né, também na lenda, no mito, digamos assim, no mito do Adão e Eva, quando eles são expulsos do paraíso, de uma certa maneira, a gente se transforma o que a gente é hoje, que pode ser imperfeito, que pode ser uma coisa passageira, mas por outro lado, existe na gente uma transcendência, né? Existe na gente uma ancestralidade, uma transcendência que é além da gente. Então, de uma certa maneira, é bem complexo, é bem interessante ter essa junção, né, do iminente e transcendente ao mesmo tempo, né? Que a gente, na verdade, a gente é isso tudo, a gente é essa síntese, né? E isso é bem bacana. E o livro, né, fala sobre outras questões também, mas eu confesso que eu preciso de mais tempo para assimilar sobre essas questões do livro, pegar as referências bibliográficas desse livro e talvez lê-lo mais tarde. Só queria indicar para vocês, tá bom? Então é isso, gente. Fui. Uma coisa que eu esqueci, eu só gostaria de complementar, né? Porque ele fala muito sobre o ser humano como um projeto infinito. E porque a gente sempre, ao longo do tempo, a gente sempre procura um sentido da vida, um sentido das coisas. Por que a gente está aqui? Para onde a gente vai? Né? A gente não nós somos seres que a gente questiona muito o tempo todo, né? Então, por isso que ao longo do tempo a gente
busca, constrói símbolos, né, religiões, filosofias, porque a gente nunca está satisfeito de só simplesmente viver aqui. A gente sempre está procurando. E o infinito, ele sempre foi uma coisa muito fundamental, né, para a gente. Porque quando a gente tem consciência que nós somos finitos, né, nós somos imperfeitos, digamos assim, a gente, isso aí abre na gente um monte de questionamento, de reflexões, né? E o livro aborda isso, sobre esse desejo que a gente tem de sempre aprender, de sempre a gente buscar um sentido pela vida, e como, de uma certa maneira, né, a religião e a filosofia, a ciência, elas vão, de uma certa maneira, abrindo mais questões sobre isso, né? Então, assim, o infinito, realmente, quando eu começo a pensar sobre o infinito, eu fico assim, um monte de teoremas aqui, e fico suado, como agora, e fumacinha na cabeça. Realmente, sabe aquela coisa, eu não posso opinar? Pois é, vou ficar na minha. Mas, enfim, é isso, gente.